Fala, meus parceiros, tudo bem com vocês? Aqui é o Oswaldo e hoje vamos falar sobre a sociologia de Durkheim. E aqui alguns apontamentos para você aí do outro lado. Se liga nessa então, irmão. Beleza? Se esse conteúdo for relevante para você, deixa o like aí e inscreva-se no canal. Firmeza? Bom, a sociologia de Durkheim, né, alguns apontamentos, juntamente com Weber, Max Weber e Karl Marx, forma-se a trilogia, né, dos reis da sociologia, ou seja, aqueles que inspiraram e inspiram aí todos os sociólogos pós esses três caras aí que eu citei: Durkheim, francês, Max Weber, alemão, e Karl Marx, também alemão. Bom, aqui destacar, né, alguns pontos importantes, né, da sociologia clássica do Emile Durkheim. Né? Vale lembrar que ele nasceu no dia 15 de abril, né, de 1858 e faleceu no dia 15 de novembro de 1917. E ao longo da vida de Durkheim ele vai escrever 4 grandes obras, né, que vão causar um grande impacto para a consolidação da sociologia, né, enquanto ciência social. Para você ter uma ideia, em 1893 o Durkheim vai publicar Da Divisão Social do Trabalho. Em 1895 ele publica Regras do Método Sociológico, né? E no ano de 1897 ele vai publicar O Suicídio. E já em 1912, né, foi publicado As Formas Elementares da Vida Religiosa. Então essa é a produção do Emile Durkheim, que vai se alimentar profundamente, né, do contexto social do tempo, né, a qual ele estava vivendo ali. Ele vai procurar buscar demonstrar como a sociologia ela é capaz de estudar, explicar, identificar e vai propor soluções para os problemas sociais. Então, para Durkheim, né, os fatos sociais eles devem ser abordados como coisas, ou seja, sendo então uma dimensão da realidade objetiva, né, como leis próprias, né, então objetiva no sentido de independer dos indivíduos, ou seja, os fatos são interdependentes da minha vontade e da sua vontade, as coisas vão acontecer, querendo você ou não. Então, nesse sentido, os fatos sociais eles são maneiras de agir, penar e sentir que existe aí, né, fora das consciências individuais, ou seja, o todo ele tem propriedades que não estão, né, nas partes, ou seja, o todo é maior que as partes, ou seja, o todo tem propriedades que não estão nas partes, mas o todo é maior que as partes, beleza? Bom, um dos objetivos do Durkheim, pessoal, é o suicídio, né? É um exemplo claro da proposta que ele vai estudar, né, esta questão, né, social, como os fenômenos sociais como um fato social. Então, o Durkheim vai pegar aí a questão do suicídio. Então, ele buscou destacar que a sociologia é a ciência da gênese e o funcionamento das instituições. Ou seja, para Emile Durkheim, as instituições são entendidas, né, como crenças e comportamentos que são instituídos pela coletividade. Portanto, a sociologia para Durkheim estava marcada por teorias de médio alcance sobre o quê? Sobre as causas sociais, né, que operam ali sobre, né, os grupos sociais. Então ele vai formulando problemas determinados para uma parcela restrita, né, do campo social, ou seja, ele vai em busca de causas definidas para as quais apresenta provas. E vale lembrar que um conceito importante, né, a sociologia desenvolvida por Durkheim, que é o quê? A consciência coletiva. O que é isso? Trata-se de uma força social que é exercida sobre os indivíduos. Significa o quê? Que vai coagir, né, os indivíduos a pensar e agir de acordo com as normas sociais. Portanto, quando você nasce, ou seja, você já está determinado a pensar e agir de acordo com as normas estabelecidas pela sociedade, né? Queira você ou não, diga você que Deus cedeu os seus direitos ou não, ou seja, você já está coagido, você foi coagido a pensar, né, de acordo com a coletividade, ou seja, com as normas sociais. Significa o quê? Significa que a consciência coletiva ela é marcada, né, por representações, né, que transcendem
a esfera individual. Significa o quê? Que é o fruto de pequenas contribuições individuais, né, que no todo formam a consciência de cada um, do indivíduo de cada um, que vai formar o coletivo. Isto é, trata-se então de um conjunto de crenças e dos sentimentos comuns, né, à média dos membros, né, de uma mesma sociedade. E aí então vai se formar, né, um sistema determinado com vida própria. Para Durkheim, pessoal, né, a sociologia ela vai produzir resultados objetivos e impessoais que independem do seu autor, né, e suscetíveis de transmissão e crítica. Portanto, para Durkheim, a história, a etnografia e a estatística são disciplinas que vão auxiliar o trabalho do sociólogo, né? Durkheim ele vai trazer ainda a questão da estatística para auxiliar na sociologia. Se você pensa em fazer ciências sociais, com certeza você vai ter na grade curricular a disciplina estatística, né? Que com aí a partir de números, né, daquilo que se trata a estatística, que o sociólogo vai procurar aí propor e apresentar, né, resultados em relação àquilo que se pesquisa. Então, Durkheim, né, ele foca muito nessa questão para auxiliar as disciplinas auxiliares, como eu falei, a etnografia, a história, a estatística, né? E como exemplo do uso da estatística, ele vai destacar o suicídio. Se você pegar a obra O Suicídio para fazer uma leitura, você vai perceber aí onde ele vai demonstrar ali a natureza social do que ele chama de casamento monogâmico e a relação com o suicídio. Então, eu vou fazer uma leitura aqui de uma citação do Durkheim, do seu livro, né, O Suicídio, para que você entenda um pouquinho daquilo que nós estamos falando aqui sobre o Emile Durkheim. Ele diz o seguinte, que em lugar de tratar a sociologia, né, em gênero, nós, né, nos fechamos de forma metodódica, né, ou seja, metodologicamente numa ordem de fatos nitidamente delimitados, salvo as execuções necessárias nos domínios limítrofes, né, daquele que exploramos, ocupamos-nos apenas das regras jurídicas e morais estudadas, seja no seu devir e sua gênese. Aí ele fala, no meio da história da etnografia comparadas, seja no seu funcionamento por meio da estatística, né, nesse mesmo círculo circunscrito, né, nós apegamos aos problemas mais e restrito. Então, assim, em uma palavra, esforçamos-nos em abrir no que se refere à sociologia na França, ou seja, aquilo que Comte havia chamado a era da especialidade. Só lembrando que o Comte, né, ou Auguste Comte, né, vai ser um dos primeiros, né, a formular ali o pensamento da sociologia, porém Comte é esquecido e passa a vigorar apenas os três sociólogos que eu citei no início, que é o Emile Durkheim, Max Weber e Karl Marx, que vão aí dar o pontapé inicial e ser aí, né, a estrutura base da sociologia, né? Então, a partir destes três homens aqui, o pensamento na área das ciências humanas começa então a ser forjado, né? E é o que nós temos nos dias de hoje. Na sociologia, bebem da fonte desses três caras que eu citei aqui. Então, para o sociólogo Emile Durkheim, a educação ela vai criar, né, no homem um ser novo, ou seja, o ser social que o torna humano. Para ele, né, o indivíduo humanizado, ou seja, a medida em que vive, né, em sociedade. Então, torna-se humano, né, ou seja, isto é, um ser moral, né, quando é socializado e incorporado neste indivíduo, né, o sentimento de dever, da lei, da autoridade, da coletividade, da disciplina, ou seja, a sociedade é entendida por Durkheim como um poder que é moderador e também coercivo, né, que faz com que o homem supere a sua condição de animal e possa assim então viver em sociedade, ou seja, esta humanização, ou seja, este indivíduo, né, humanizado, assim ele possa então ser, quando socializado. E só lembrando que a socialização começa ali na tenra infância, quando você, né, tem ali os cuidados dos seus pais, onde você aprende a conviver, né, em sociedade,
né, com os seus parentes mais próximos, onde você vai receber a atenção da sua mãe, como se alimentar, cuidar da sua higiene pessoal, guardar os brinquedos, vai aprender a andar, né, vai conhecer os seus amigos, os seus parentes próximos, ou seja, isto é o início da socialização do indivíduo na sociedade. Começa ali na tenra infância. É isso? Se esse conteúdo foi importante para você, deixa o like, inscreva-se no canal, beleza? E compartilha.